eu tomava 30 laxantes se eu ficava em jejum no dia. Se eu comia alguma coisa, 40, 50. Já chegou a 120 laxantes por dia. Poucos meses antes de eu ser diagnosticada, minha mãe achou que eu estava um pouco acima do peso também e me levou numa endocrinologista pra ver se eu conseguia emagrecer, perder um pouco de peso. E aí, na endocrinologista, ela passou um aplicativo de contar caloria. E com esse aplicativo de contar caloria, foi aí que deu o start, porque eu nem sabia o que era caloria antes disso. Só, tipo, pulava a refeição e era isso. Nem todo mundo que faz dieta tem transtorno, mas todo transtorno começa com uma dieta. Quando a gente pensa em transtorno, a gente pensa no medo da comida e no medo do ganho do peso. Então, quando isso vai além, né? Você tem um medo muito grande. E não é uma coisa, para de frescura, você tem que comer. Não era transtorno mental, né? Então, o problema é que a gente está criando uma sociedade transtornada também. E quando eu entrei na faculdade, eu voltei a dançar. E eu voltei a dançar vários estilos, mas eu voltei a dançar balé. E eu tenho bem marcado que o balé foi um grande gatilho pro retorno para essa vinda dessa relação estranha com comida. E aí comecei a ter hábitos alimentares que eu não tinha antes. Comecei a pular café da manhã. Eu amo tomar café da manhã. Eu não tenho costume de pular café da manhã, mas eu comecei a pular café da manhã. Aí eu também começo a acordar mais tarde, para não ter tanta fome durante o dia. Então, são esses hábitos que vão moldando a vida inteira em volta da comida. Então eu tentei isso. Meu avô apareceu na minha casa, depois que tudo aconteceu, né? Porque eu tava sozinha em casa, meu irmão me achou, enfim. Meu avô, ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida. E ele ficou sem falar comigo meses, meses. E essa foi a minha motivação de melhorar. Eu acho que a parte mais difícil do tratamento foi ver as pessoas ao meu redor sofrerem, sabe? Eu acredito que a gente tem que combater uma lógica na sociedade de que ser magro é ser saudável. Existem várias pessoas que são magras e não são saudáveis. E existem várias pessoas ditas gordas que são saudáveis, né? É importante, tanto no campo nutricional, ali dos profissionais da nutrição, quanto na gastronomia, as pessoas aprenderem a olhar de uma forma mais ampla para o indivíduo, enxergando esse indivíduo a partir de quem ele é. Em todas as outras lojas, em todas as outras calça, blusa, tudo, eu sou P. E aí, eu fui lá na loja de dança e eu preciso de uma meia calça. E ela pegou minhas medidas de altura, me mediu e tal, ela disse assim, tá bom, você é G. Como assim eu sou G? Eu sou P? Como é que pode uma bailarina ser G? Não pode, bailarina não pode ser G. Bailarina tem que ser P, bailarina tem que ser slim, bailarina tem que ser esguia. E aí, esse momento foi o momento que eu falei, tá bom, vou parar de comer então. Minha mãe me colocou no tratamento logo em seguida, e eu relutante, né, de ir pro tratamento em si. Mas minha mãe me colocou no tratamento, eu voltei com o mesmo psiquiatra, psicóloga, nutricionista, mesma coisa. Só que eu não queria estar lá, então eu não ajudava, não fazia nada. E como eu não tinha mais acesso a laxantes, porque tiraram todo o meu dinheiro, eu não tinha dinheiro, não tinha cartão, não tinha nada, não podia comprar nada, eu tinha que ficar sem comer mais ainda. Então eu emagreci muito. E aí foi minha primeira internação. A partir do momento que a pessoa tem o diagnóstico, leva um tempo para ela entender o que está acontecendo também, o que isso significa. Porque dependendo do diagnóstico, está atrelado a uma conquista. A anorexia tem muito da conquista. Bulimia nem tanto, eu acho que bulimia, não que a anorexia não tenha o sofrimento, mas inicialmente tem uma conquista. Eu falei, eu controlo o meu corpo, eu controlo minhas vontades, eu consigo controlar como uma ervilha quando eu estou com vontade de comer um hambúrguer. Quando você mostra que aquilo também não é uma conquista,
que dá para a gente canalizar aquela força de vontade para outras coisas, que no caso é a força de vontade para sair dali. Era muito difícil, porque assim, antes eu comia, eu me sentia culpada e deixava passar. E aí chegou nesse momento em que eu comia, eu me sentia culpada, que eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa a respeito, que eu não podia deixar passar. Eu fui pro banheiro e eu me forcei a tentar vomitar. E foi um momento muito solitário, sabe? Eu me senti muito a própria sorte, assim, não sei explicar. Foi muito desesperador, eu me senti muito vazia, sabe? Me fazendo vomitar. E aí isso foi muito difícil, porque desencadeou toda uma nova atitude da minha família em relação a mim. E aí, depois disso, a minha família começou a me controlar o tempo inteiro. Isso foi muito difícil. Eu tenho no TikTok de recuperação, aparece na minha For You um monte de gente falando, tipo, ai, NF Day, que é No Food Day, sabe? De ficar sem comer. E aí, o que eu como em um dia. Esses vídeos de que eu como em um dia, eu sou a maior hater deles. Sou a maior hater, porque não faz sentido, sabe? Tipo, não faz sentido. Cada pessoa é individual, cada pessoa come uma coisa, cada pessoa precisa comer uma coisa diferente. Não tem por que se espelhar no que outra pessoa come. Então, esses conteúdos são muito prejudiciais, conteúdo também de corpo, de culto à magreza. Esses conteúdos também, com certeza, são, tipo, muito prejudiciais e foram muito prejudiciais pra mim. Eu não vou comer esse bolo de brigadeiro cheio de calda, embora eu esteja com muita vontade e saiba que ele vai me dar muito prazer, momentâneo, mas dará. Eu vivo uma vida a qual eu não tenho satisfação, né? Eu não tenho o poder da escolha. É tudo muito condicionado. E eu acho que o ser humano, quando ele perde o direito de escolha, ele perde totalmente a sua individualidade. E aí perde o sentido da vida, porque como que eu vou viver sem o direito de escolher? É tudo muito condicionado, não é? Então, hoje eu pulei uma refeição, hoje eu pulei 2 refeições, hoje eu pulei um dia. Funciona da mesma forma, o cérebro também está liberando dopamina, também está reforçando essa superação, digamos assim. Só que é uma superação que te custa a saúde. Sim, o paciente sente que é uma conquista e é reforçado pela sociedade que é uma conquista. Hoje, quando alguém aparece com quilos a menos, todo mundo dá parabéns. Ninguém pergunta, tá tudo bem com você? Você emagreceu tanto? Ninguém pergunta isso. Fala, nossa, você tá linda, hein? Você perdeu o quê? 5 quilos? E não sabe que condição que é essa que a pessoa perdeu peso, né? Numa aula de balé, de colozinho branco, com várias dançarinas magrinhas do meu lado, vai pesar, vou me sentir pesada, vou me sentir feia. Como todos os humanos, a gente também não tá feliz o tempo inteiro. Mas quando eu me vejo dançando, e eu tô dançando bem, com vida, com vontade, com força, com beleza, é leve, é bonito. Porque é sobre o movimento, é sobre a vontade, é sobre... não é sobre o corpo físico, é outra coisa. O meu reflexo pesa bastante ainda, mas bem menos do que era. Eu acho que é tudo um processo, né? Então, assim, antes eu não podia nem me olhar no espelho, os espelhos da minha casa tinham que ser tampados, todos os espelhos. Se eu me visse no espelho, eu chorava. Hoje, eu gosto do que eu vejo. Não é o que eu gostaria, mas eu gosto. Então, acho que é tudo um processo. Acho que um dia, quem sabe...